Uma sexta-feira de calmaria que geralmente antecede a tempestade. É assim que a gente costuma ter os nossos finais de semana, né? Uma sexta-feira mais branda com sábado e domingo numa intensidade muito maior. O maior destaque dessa sexta-feira é o retorno da Bundesliga 1. A segunda divisão da Alemanha só volta no dia 19, mas a primeira divisão já tem o retorno nessa sexta e nesse sábado e domingo já teremos jogos da primeira divisão da Alemanha. Para quem não se lembra, todo finalzinho de dezembro ali temos uma pausa nas competições da Alemanha por conta do inverno, né, das fortes nevascas que tem por lá. Eles chamam isso de Winter Pause, a pausa de inverno, e a gente tem esse retorno geralmente ali em meados de janeiro. Nesse ano, a Bundesliga 1 voltou primeiro, a segunda divisão retorna, se eu não me engano, no sábado ou na sexta, dia 19 de janeiro, tá bom? Além disso, nós temos um confronto de baixo da tabela, vamos dizer assim, na Inglaterra, entre Burnley e Luton, mas acaba sendo um confronto muito importante, porque como o Everton, que perdeu pontuação, ainda tem ali um asterisco, talvez consiga recuperar, talvez não consiga, mas tem jogado um futebol muito bom, essa situação de estar próximo de sair da zona de rebaixamento é muito importante, porque se o Nottingham Forest, se o Brentford, se o Crystal Palace, se alguém ali de cima vacilar, esse time mais próximo ali pode tentar escapar. Por enquanto, Luton, Burnley e Sheffield são ali os principais candidatos, não só pela pontuação, mas são as equipes que têm jogado menor futebol. O Luton até tem apresentado uma dificuldade para as grandes equipes, mas é muito importante que essas equipes somem ponto, principalmente em confrontos diretos. Se o Burnley vence, ele impede o Luton de se distanciar e se aproxima, obviamente, do adversário. Se o Luton Town consegue vencer fora de casa, pensa só, ele se distancia de uma maneira bem forte, né? Abre 7 pontos para a equipe do Burnley e, óbvio, mantém um adversário bem longe, né? E aí passa a ter outro objetivo, que é escapar da zona de rebaixamento. E para finalizar, temos outros jogos extras. Tem jogo de meio de tabela na Espanha entre Sevilha e Alavés, tem jogo na França entre Marselha e Estrasburgo, tem jogo em Portugal entre Portimonense e Farense, enfim, não vamos ter uma grade tão reduzida assim nessa sexta-feira. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta, dia 12 de janeiro. Começamos às 16h30 na Alemanha, o retorno da primeira divisão entre Bayern de Munique e Hoffenheim. Jogo válido pela 17ª rodada e uma cotação extremamente esmagada do favorito Bayern por aqui. Como a gente vai conseguir trabalhar esse jogo? Bom, vamos tentar encontrar alguma coisa de valor, já que essa cotação tão baixa limita um pouco as nossas ações. Primeiro, vamos falar do Hoffenheim. Quero deixar o Bayern um pouquinho de lado, já que ele é o grande favorito. Vamos tentar entender o que essa zebra pode aprontar pra gente por aqui. Primeiro, falar que os últimos jogos do Hoffenheim não têm sido tão bons assim como já foi no início da temporada, né? O Hoffenheim ainda mantém as posições de cima na tabela, chegou a adentrar ali a zona de Champions League, mas agora começou a cair um pouco, começou a ter ali, vamos dizer assim, um retorno à média, né? Deu para perceber que o Hoffenheim teve apenas 2 vitórias nos últimos jogos, uma contra o Stuttgart, que foi uma grande vitória, e uma contra o Bochum dentro de casa. Mas uma coisa não pode passar despercebido por aqui. O Hoffenheim tomou gol em todos os jogos. Tomou gol do Frankfurt, do Stuttgart, do Dortmund, do Leverkusen, do Augsburg, do Mainz, do Gladbach, do Bochum, do Leipzig e do Darmstadt. De novo, né? Ou seja, temos aqui uma equipe, defensivamente falando, uma equipe frágil, né? Só que o que faz com que a equipe do Hoffenheim seja um pouco mais frágil? É justamente a sua agressividade. É uma equipe que não fica atrás. É uma equipe que sempre se expõe. A gente consegue retornar o que eu estava falando aqui com o número de gols marcados. Somente contra o Dortmund, o time do Hoffenheim não conseguiu marcar gols. Olha que curioso. Marcou contra o Leverkusen, que é o líder da competição isolado, marcou 2 gols contra o Leverkusen, marcou fora de casa contra o Augsburg, marcou em casa contra o Mainz, marcou na derrota para o Borussia Mönchengladbach fora de casa, fez 3 no Bochum, fez 1 no Leipzig lá na casa do Leipzig e fez 3 contra o Darmstadt no empate dentro de casa. Um resultado ruim, mas fez 3 gols. Então é uma equipe que consegue marcar com frequência. E quando a gente filtra fora de casa, somente contra o Dortmund a equipe não conseguiu marcar. Nos últimos 5 jogos, marcou em 4 deles e na somatória, 3, 4, 5, 6, marcou uma média de mais do que 1 gol por jogo. Porém, sofreu em todas as partidas. Tá? Então temos aqui um relato já, uma ideia
de que o Hoffenheim provavelmente vai sofrer na mão do Bayern, mas dificilmente a gente vai ver um Hoffenheim completamente acuado. Provavelmente o Bayern vai o empurrar para trás, mas o Hoffenheim, quando puder, vai tentar contra-atacar. Nos últimos 13 jogos consecutivos, o Hoffenheim sofreu gol, independente se estava dentro ou fora de casa. Ele não vence há 3 partidas e teve mais de 2,5 gols nas últimas 4 de 5 que disputou. E o ambas marcam aconteceu nas últimas 7 de 8. Então ele cai, mas cai atirando, como a gente costuma dizer por aqui. O Bayern de Munique não perde há 4 jogos, para o time do Hoffenheim não perde há 5 e contra o Bayern de Munique o Hoffenheim sofreu gol nos últimos 12 jogos consecutivos. Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio. Se você não é membro deste canal, fica o convite para você se tornar membro. Tem um botão aqui embaixo ou você abre a descrição do vídeo, tem lá uma explicação sobre os nossos membros. Você vai ter acesso diariamente ao PDF de apoio, aos vídeos de pós-planejamento que são gravados hoje, sexta-feira, Vai ter um vídeo saindo na manhã de sexta-feira, que é o nosso pós-planejamento da semana, e também tem o pós-planejamento do final de semana que sai na segunda-feira. Além disso, tem os nossos vídeos de estudos de caso que vão se intensificar nesse ano de 2024 e eu também pretendo me organizar. Já teve uma galera que perguntou se a gente vai ter live. Sim, eu pretendo me organizar. Por enquanto, como vocês estão vendo, barulho de obra é difícil organizar um tempo aqui para estar disponível, porque sempre tem alguém chamando, alguma coisa para resolver, um pepino para resolver, mas se Deus quiser, esse ano a obra vai acabar aqui em casa e eu vou ter mais tempo para fazer essas lives com os membros do canal, tá bom? Vamos então ao nosso PDF de apoio. Perceba que o Hoffenheim não tem cores vermelhas com tanta predominância. Isso quer dizer que é uma equipe boa fora de casa. Primeiro de tudo, iniciativa saiu na frente em 63%. Se não fosse tão bom os números do Bayern, que o Bayern tem 100%, eu diria que o Hoffenheim é uma equipe bem destacável. Porém, o Bayern de Munique deixa o Hoffenheim no chinelo porque o Bayern saiu na frente em todos os jogos que fez dentro de casa. Porém, o Hoffenheim é uma equipe que pode surpreender nesse aspecto. O time do Hoffenheim não falhou em marcar nenhum jogo fora de casa. Aquele jogo que você viu, ele não marcou contra o Dortmund. Aquele jogo foi na DFB Pokal. Ele foi eliminado pela equipe do Dortmund, perdendo por 1-0, tá? O Bayern de Munique, dentro de casa, também não deixou de marcar nenhum jogo. Porém, defensivamente, temos um Bayern de Munique mais sólido, que sofreu menos do que um gol por jogo. E a equipe do Hoffenheim já tem mais facilidade de sofrer gol, Em 13% dos jogos apenas ele deixou de sofrer, ok? Temos uma média absurda de gols marcados pelo Bayern, 4.2, quase 4.3 de gols marcados, e o time do Hoffenheim também tem uma média muito boa, 2.1. Então são duas equipes que entregam pra gente uma média de gols de 5 e de 3.75. Realmente, o mercado tá esperando muitos gols por aqui, mas vamos tomar cuidado, tá? Primeiro tempo. O primeiro tempo das duas equipes é bom. Hoffenheim perde pouco, toma poucos gols, marca tantos gols quanto o Bayern e tem um número de vitórias muito parecido. Então eu sei que o Bayern de Munique é muito melhor tecnicamente e olhar para o Bayern com mais carinho é o ideal. Mas não desdenhe do Hoffenheim, tá? Olha ali o primeiro tempo do Hoffenheim. Bom de vitória, poucas derrotas, muitos gols marcados. Cuidado. No segundo tempo, temos o maior problema do Hoffenheim. Uma hora a gente ia encontrar esse problema, A equipe chega a 50% de derrota, tem pouca vitória e tem mais gols sofridos do que marcados. E o Bayern de Munique, apesar de ter reduzido o número de vitórias, aumenta o seu poderio ofensivo e não perde nenhum segundo tempo. Então, provavelmente é na segunda etapa que o time do Hoffenheim tende a sofrer um pouco mais. Além disso, o Bayern de Munique é uma das equipes que mais marcou de cabeça na Alemanha esse ano, inclusive com gols de escanteio, tá? Então a gente pode ter aqui um Hoffenheim sofrendo nesse fundamento. Outra coisa que o Bayern de Munique adora fazer gol de fora da área. Comentei com vocês sobre a possibilidade de gol de fora da área do Liverpool. E eu não conheço as especificações de onde vocês trabalham, se tem mercado para trabalhar gol de fora da área. Mas eu vi um comentário engraçado hoje, o cara falou assim, eu fui pro Liverpool marcar de fora da área na odd tanto. Eu nem sabia que existia essas coisas. Mas é uma oportunidade. Gol de fora da área, o Hoffenheim faz bastante e o time do Bayern de Munique também. Quando geralmente você encontra uma defesa compactada, como era o caso do Liverpool com o Fulham ontem, o chute de fora da área acaba sendo uma arma bem interessante, Nos momentos dos gols, olha que curioso, o time do Hoffenheim costuma sair mais na frente do placar nos primeiros minutos e tem mais dificuldade nos últimos minutos, E olha o Bayern de Munique, acelera muito nos minutos finais, mas também tem sofrido nos últimos minutos. No caso do Bayern, esses últimos minutos aqui é aquela questão de atenção, O jogo já está resolvido, às vezes o Bayern já está vencendo de 5, 4-0, e aí vai aquela falta de atenção e toma um golzinho. Mas eu gosto muito dessa questão aqui, da aceleração do Bayern nos minutos finais, tá? Destaque, obviamente, para o nosso querido Harry Kane, com uma quantidade de gols absurda,
né? E claro, o nosso Leroy Sané, que é o que puxa os contra-ataques e que abre os caminhos ali para o Bayern de Munique. Se você é um trader por aqui, você tem medo dessa cotação de 1,14? Não deveria, não deveria. Por quê? Porque esse tipo de cotação para você que é um trader não precisa te assustar. Na verdade, é o melhor tipo de cotação para trabalhar. Eu vou fazer estudos de caso aqui para vocês durante esse ano, para vocês que são membros, vou mostrar para vocês, mas tem vídeo aí para quem não é membro também, sobre uma movimentação dos mercados de favoritos. Lá no meu curso eu ensino bastante sobre isso. Não tem que ter medo. Se o Bayern de Munique estiver aplicando uma excelente superioridade em cima realmente do Hoffenheim, você não vai ter movimentação da cotação do Bayern, ela vai ficar travada, às vezes vai até descer. Então não precisa ter medo, né? A gente tem medo geralmente quando o Bayern não tá jogando bem e você fica ali querendo entrar a favor só pelo peso da camisa. Agora, quando o Bayern tá jogando bem, e ele não está correndo risco, o mercado vai estabilizar, o peso do dinheiro vai trabalhar junto com você e você pode pegar o primeiro gol do Bayern de Munique, né? Nos últimos meses, últimos dias, né? Eu tenho trabalhado bastante isso. O Porto foi fácil de pegar o primeiro gol, o Sporting contra o Tondela foi fácil de pegar o primeiro gol, tem sido tranquilo, né? Mas nem tudo é um morango. A gente tem que, obviamente, utilizar a leitura de jogo para perceber quando o favorito não está tão bem. Se você tem a intenção de trabalhar a favor do Bayern de Munique, o que a gente precisa? De fato, a gente já sabe tudo que o Bayern precisa fazer, mas tem um fator do Hoffenheim aqui que é o diferencial, que é o contra-ataque. É uma equipe que gosta de contra-atacar e sabe fazer isso. Então, para que eu esteja a favor do Bayern, eu preciso que o Hoffenheim não esteja contra-atacando. Essa é uma coisa indiscutível, tá bom? Não esquece, se você não sabe trabalhar dessa maneira, faz o meu curso aqui embaixo, que é completamente gratuito, e você vai entender como você pode trabalhar numa exchange com essas cotações baixinhas sem ter problema nenhum, porque você não vai ficar até o final do jogo, tá? E você vai utilizar esse bônus que está aqui embaixo da Betfair, a minha parceira, que vai te colocar dentro de um programa de reembolso nas primeiras 5 semanas, tá? Isso, para mim, foi o melhor bônus já criado aqui para quem tá querendo aprender mais sobre o trade esportivo. Não esquece de acompanhar o vídeo que tem anexado aí sobre esse bônus que o William vai colocar pra gente, tá? Se você é um punter por aqui, aí já é outra conversa. Cotação de 1,14 para um punter não tem valor, não adianta. Ah, mas é num bilhetinho. Desculpa, não tem valor. Ah, mas é só para completar um bilhete. Não tem valor, não adianta. Você está multiplicando o risco quando quer fazer bilhete com a de baixa. Você está, na verdade, tentando saciar o teu vício de apostar, saciar a tua percepção de que aquilo ali é bom, pegando cotação mais baixa, mesmo multiplicando em bilhete, a cotação fica baixa, e você tem aquela sensação, hoje bateu o bilhete, amanhã não bateu, opa, bateu 2 dias, aí 2 dias ficou sem bater. Soma isso, soma o resultado de 100, 200, 1000 e vê se você está chegando em algum lugar. Não tô aqui falando que não dá certo, não. Tô só pedindo para você fazer essa soma. Depois você conversa, tá bom? Mas tudo bem. 1,14 então para você que é um punter, não vamos considerar essa aposta no Bayern, ok? Mas é provável, lógico que é provável que ele vai vencer. Vamos tentar encontrar outras oportunidades. Vamos lá. O Bayern de Munique, quando jogou com o Hoffenheim das últimas vezes, em casa, venceu 4-1, 4-0 e tivemos um empate aqui 1-1. Em 2 situações a gente teve vitórias por mais do que 2 gols de diferença, porém em uma delas não tivemos. Fora de casa, o Bayern empatou uma e venceu mais uma por 1 gol de diferença. Essa cotação de 2 gols de diferença, no mínimo, que é o menos 1,25, o handicap asiático, ela não vai estar tão boa, ela vai estar esmagada. Então, o que a gente pode pensar por aqui? Não tenho cotação para trabalhar a favor do Bayern, não vou me meter nela. O que eu posso fazer? Espero, para ver quem sabe o Bayern de Munique tem dificuldade no primeiro tempo. Eu posso pegar uma cotação do Bayern de Munique mais elevada na segunda etapa. Ou, quem sabe, o Hoffenheim consiga abrir o placar para que essa odd do Bayern de Munique seja forçada a corrigir, e aí no segundo tempo eu posso tentar buscar uma virada do Bayern, como foi o caso do Liverpool ontem contra o Fulham, né? Nem sempre o favorito vai virar, mas se você perceber uma intensidade, como deu para perceber o Liverpool ontem, a gente conseguiria trabalhar essa virada do Bayern. Não, Theo, eu quero trabalhar uma situação mais arriscada, né? Uma situação mais exótica, de um handicap asiático, onde o Bayern de Munique vença por 2 ou 3 gols de diferença. Aí você pode escolher o menos 1,25, menos 2,25, depende da situação. O menos 1,25 vai te devolver metade da sua aposta, né? No caso, vai te dar meio prejuízo se o Bayern vencer por apenas 1 gol. O menos 2,25 vai te dar meio prejuízo se ele vencer por apenas 2 gols, e assim sucessivamente, né? É uma situação cabível para esse jogo? É, porque o Bayern de Munique realmente é muito forte. Mas a gente já viu que o Hoffenheim consegue, em algumas situações, marcar gol por aqui também. O mercado de gols, como você já tem um favorito esmagado, ele também vai estar esmagado. Eu nem preciso olhar, ó o 2,5. 1,20. Isso aqui não é cotação de 2,5. Mas é muito provável, vou completar um bilhete. Não tem valor. Desculpa, não tem, no longo prazo não vai te dar dinheiro. Você vai trocar dinheiro com o mercado. Você vai ganhar 3, vai perder 2, aí vai passar por uma sequência muito boa, depois uma sequência ruim. No final de tudo, quando você chegar no seu destino, você vai olhar para trás e falar,
Será que compensou? Então, para você trabalhar esse 2,5, o que você precisa? De um primeiro tempo merda. Se existe uma expectativa de gol pra caramba no jogo e o primeiro tempo tá horrível, significa que o mercado vai pensar, opa, tem que corrigir, que o jogo não tá entregando o que eu tô esperando. E aí, como o jogo tá ruim, o mercado vai embora, vai corrigindo. Essa cotação do 2,5 vai subindo, torce pra isso acontecer. No segundo tempo, temos uma cotação do 2,5 mais próxima de 2, 2,20, 2,50. O jogo tá 0-0 ainda, às vezes você tá encontrando oportunidade ali na leitura e vai buscar esse 2,5. Ou então o Bayern de Munique saiu na frente, você viu que o Hoffenheim começou a vir pra cima, nos minutos finais ali faltando 20, 25 minutos, você pode tentar buscar mais 1 ou 2 gols. É bem melhor do que tentar buscar essas cotações mais baixas só por achar assim, mas é porque tem 90 minutos e aí é muito mais fácil trabalhar essa cotação baixinha porque é mais seguro. Vai com essa ideia. Vira e mexe eu vejo pessoas pensando assim, não, trabalhar com cotação mais baixa é melhor porque a gente tem pouco dinheiro. Quando a gente tiver muito dinheiro, a gente vai trabalhar com cotações mais altas, porque aí a gente não precisa ficar multiplicando o risco em bilhete. Isso tá errado, gente. É justamente por ter um capital menor que vocês têm que fazer a coisa correta e não fazer cagada, para que vocês um dia tenham um capital maior, entende? Se com um capital menor ou maior vocês continuarem fazendo essas cotações baixinhas multiplicadas, não vai dar resultado. Mas não tô aqui para te julgar, só tô te dando um conselho de amigo, que eu considero você meu amigo e minha amiga, tá? Então, para você que vai trabalhar a favor do Bayern, acho que um handicap asiático pode ser interessante. E se quiser trabalhar a favor do Bayern, torce pra gente ter ali uma complicação no primeiro tempo, quem sabe, tá bom? Agora, essa cotação do ambas marcam aqui, ela não é ruim, mas ela poderia ser melhor, porque existe um mundo onde o Bayern de Munique também sofre por aqui. O Hoffenheim não é besta, tá? Então, de todas as cotações que a gente falou hoje, essa aqui ainda é a melhorzinha, mas eu ainda pegaria ela se fosse para pegar um pouquinho mais valorizada, tá? O Hoffenheim, ele é inferior tecnicamente, mas ele é um time kamikaze. 15 minutos depois, na Inglaterra, nós temos Burnley e Luton Town. É um jogo difícil de se analisar porque nós temos um favorito claro do mercado, mas quando a gente olha aqui para o nosso PDF de apoio, a gente bate o olho por cima, olha essas cores aqui, a gente pensa, será que esse time é favorito mesmo? Mas vamos tentar desvendar esse mistério e encontrar alguma coisa interessante para essa partida. Primeiro, na classificação, lembrem-se, nós temos duas equipes debaixo da tabela. O Luton tem um número de vitórias maior, o Burnley tem um número de gols maior. A curiosidade, para quem acompanhou a Championship no ano passado, é que o Burnley tinha um estilo de jogo muito agressivo, de muita posse de bola. Me lembrava muito o City. O Burnley, que é treinado pelo Vincent Kompany, que foi jogador de futebol, obviamente, que jogou no Manchester City. É curioso porque o Burnley subiu e ele não conseguiu aplicar esse estilo de jogo. É difícil ver o Burnley conseguindo manter a posse de bola. E aí você muda as características para se adaptar na Premier League e você acaba tendo uma grande dificuldade. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas a gente consegue ver que o estilo de jogo do Burnley mudou muito. E para piorar a situação do Burnley, que está a 4 pontos do Luton, ele tem um jogo a menos ainda, o Luton. O Burnley tem um jogo a mais. Então, a hora de tirar essa pontuação, essa diferença de pontuação, é agora. Dentro de casa, o Burnley tem 1 vitória e 9 derrotas. E é favorito para o mercado. O mercado desdenhando a equipe do Luton. O Luton fora de casa tem 2 vitórias, 6 derrotas. Também tem bastante gol sofrido, assim como o Burnley. Mas, enfim, vamos tentar entender por que nós temos esse mercado com tanto viés para o lado do Burnley. Antes disso, vamos ver os últimos jogos do Burnley em casa. 2-0 para o Liverpool, um massacre do Liverpool, deu para trabalhar a favor do Liverpool no primeiro tempo tranquilo, corroborando com o que eu falei ali em relação às cotações baixas, né? Aqui a odd do Liverpool estava próximo de 1,40, muito tranquilo de trabalhar. Derrota para o Everton, que hoje em dia joga um excelente futebol, mesmo tendo perdido pontos. Vitória de goleada para cima do Sheffield, aqui era confronto direto. Importantíssima vitória do Burnley, porque o Sheffield, olha só, tá bem lá embaixo, né? E por último, uma derrota para o West Ham. Aqui também uma derrota compreensível, né? O West Ham hoje tem um futebol jogado bem melhor. O Luton fora de casa vem de uma derrota para o United, 1-0, tomou 1 gol apenas o United. Tudo bem que o United é um time bem tiricento hoje em dia. 3-1 para o Brentford. É difícil enfrentar o Brentford fora de casa. O time do Brentford é muito chato, mas o Luton marcou pelo menos 1 gol. E venceu o Sheffield. De novo, uma vitória contra um adversário direto. O Sheffield aqui já teve 2 derrotas para adversários diretos e é um grande candidato a ser rebaixado. E das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Burnley venceu 1, 2 e tivemos um empate. Inclusive essa última vitória aqui, ó, se eu não me engano, já foi da Premier League desse ano. Deixa eu dar uma olhada se é verdade essa informação. Foi na segunda rodada. Então o Burnley, quando visitou o Luton, na casa do Luton, conseguiu vencer.
Esse é o tipo de vitória importante que o Burnley precisa para tentar se manter na primeira divisão. Vamos, enfim, para o nosso PDF de apoio. O time do Luton não tem uma iniciativa tão grande, mas o Burnley também não sai tanto na frente do placar. Então aqui a gente tem praticamente as coisas parecidas. As duas equipes sofrem em quase todos os jogos. No caso do Luton, sofreu em todas as partidas fora de casa. O número de gols sofridos pelo Luton fora é de mais do que 2 gols por jogo, 2,22. Porém, geralmente quando a gente coloca o time dentro de casa, ele tem uma média melhor, né? Ele consegue se defender mais, tem o apoio da torcida, mas não é o caso do Burnley. 24 gols sofridos, uma média maior de gols sofridos do que o do Luton. E olha que o Burnley está em casa. A média de gols marcados das duas equipes é praticamente idêntico. A diferença é que o Burnley tem um jogo a mais em casa. 10 gols marcados e também 10 gols marcados do Luton. Então perceba que as duas equipes, ofensivamente falando, não desempenham um bom papel. No primeiro tempo, o Burnley consegue chegar a 70% de derrota em casa. Isso é absurdo. 12 gols sofridos contra 4 gols marcados. São 3 vezes mais gols sofridos do que gols marcados. É por isso que o Burnley está nessa situação. Uma defesa muito frágil, principalmente no início do jogo, onde você já tem ali um baque emocional muito grande. Depois, para segurar o rojão no segundo tempo é difícil. O time do Luton já não sofre tantos gols no primeiro tempo, já tem um número de vitórias um pouco maior, um número de derrotas menor do que a do adversário. Então o primeiro tempo, se o Burnley continuar tendo essa dificuldade, é o calcanhar de Aquiles da equipe. No segundo tempo, o Burnley não melhora. Ele continua tendo mais gols sofridos do que marcados. Dessa vez não é 3 vezes mais, é 2 vezes mais. Mas o número de derrotas continua muito alto. Isso aqui não pode acontecer se quiser escapar do rebaixamento. Porém, a sorte do Burnley, né, se é que dá para falar assim, é que o Luton também piora muito. Chega a 16 gols sofridos e chega a quase 70% de derrota. Aqui é o pior momento do Luton no jogo. Eu não sei se a gente olha para o segundo tempo com um copo meio vazio, pensando, caramba, essas equipes não conseguem marcar gols. Ou se a gente olha com um copo meio cheio, pensando, nossa, vai ser uma briga de foice no escuro, ainda com óculos escuros para os dois lados, porque parece que ninguém vê nada, é só foiçada. É difícil de confiar, né? O time do Luton ainda tem o tal do cobertor curto nas bolas aéreas, marca gol de cabeça, tem marcado gols de escanteios, mas é um time que sofre muito de cabeça. Cobre o nariz, descobre o dedão e assim vai, né? E olha que curioso, o time do Burnley sofre muitos gols de fora da área, só que o time do Luton não aproveita tanto nesse fundamento. Não poderia ser diferente num jogo ruim com uma expectativa baixa, nós temos bastante gol acontecendo nos últimos minutos, né? Tomara que seja assim. Olha que curioso, mais de 50% dos gols, 55% na real, dos gols sofridos pelo Luton são nos minutos finais. E 70% dos gols marcados também são nos minutos finais. Que curioso, né? Parece que a equipe deixa tudo pro final, deixa tudo pra última hora. Então a gente tem, sim, a obrigação de ficar de olho nesses últimos minutos. E o time do Burnley também tem essa agressividade nos minutos finais, 40% dos gols marcados a partir dos 70 minutos e a partir dos 60 também 41% dos gols sofridos. Então dá pra pensar o seguinte, dá pra ignorar esse jogo no primeiro tempo e vir fazer só os minutos finais depois dos 60? Claro que não, né? É óbvio que eu tô brincando, mas tem uma tendência, né? Pelo menos a gente tem um segundo tempo mais animado. Por quê? Como a necessidade é muito grande, mesmo que o Burnley, por exemplo, saia na frente no primeiro tempo, a chance do Burnley se complicar nos minutos finais é grande. A chance do Luton se expor igual um maluco para buscar um empate é grande. E essa exposição pode ceder espaço para o Burnley contra-atacar. Por quê? Porque é um confronto direto. É como se fosse um jogo mata-mata, né? Então acho que vale muito a pena ficar de olho sim nesses minutos finais. Se você é um trader por aqui, eu sinceramente não consigo comprar esse favoritismo do Burnley. Acho que é uma equipe que tem muita dificuldade no primeiro tempo e o Luton provavelmente, se repetir o que vem fazendo no primeiro tempo, vai ser uma equipe mais organizada, tá? É claro que a necessidade, a obrigação e a pressão é toda do lado do Burnley, que está a 3 ou 4, acho que são 4 pontos, né? São 4 pontos de distância do Luton. Então, se o Luton empatar, não é um resultado ruim. Porém, pensando em escapar do rebaixamento, é sim um resultado ruim para o Luton Town, né? Porque ele tem que pensar olhando para cima, não só quem está vindo de baixo. Então, sinceramente, eu não acho que essa cotação do Burnley é tão boa, porque ele não vem apresentando um bom primeiro tempo. Mas nesse jogo, o Burnley está diferente. Nesse jogo, ele está amassando o Luton Town. O Luton não consegue sair para jogar, não existe contra-ataque, é só Burnley, parece até o time da Championship do ano passado. Aí esquece. Aí vai valer a pena trabalhar contra o Luton e a favor do Burnley, porque ele está apresentando algo diferente do que ele vinha apresentando. Aí vai valer a pena. Mas só nos números, a gente tem que tomar cuidado com essa cotação do Burnley. Se você é um punter por aqui, pela deficiência das duas defesas e também na fragilidade ofensiva, eu não quero nenhum jogo xoxo para 0-0, tomara que não seja assim,
bater até na madeira. Mas também é difícil pensar num espetáculo. Quem sabe? Tomara, né? Um 4x4. Mas é difícil pensar nessa semifinal de Supercopa da Espanha, né? Um 3x3, igual foi. Então, eu quero o meio termo. Eu acho que pensar em 2 gols por aqui, com uma cotação um pouquinho mais alta, pode ser interessante. Quem sabe ali, aos 30, 35 minutos do primeiro tempo, como essas duas equipes não marcam tanto nos minutos iniciais, o Burnley até marca até os 10 minutos, mas tomara que não tenha saído gol ali até os 30, essa cotação do over 1,5 já vai estar próximo de 2. Aí pode ser interessante. E claro, quero trabalhar o over limit nos minutos finais, Theo, porque pelo que eu vi aqui, saem muitos gols nos minutos finais, mas presta atenção, é um confronto direto. Para que a gente trabalhe bem os minutos finais aqui no over limit, a gente precisa que a equipe na frente do placar, se é que existe uma, esteja contra-atacando. Se ela escolher só se defender, pode ser ruim. E se o jogo tiver 0x0, eu não te critico de pensar em buscar um golzinho no finalzinho, tá? Mas o jogo tem que estar aberto, tem que estar lá e cá. Aí pode ser interessante, tá bom? Olho nesses minutos finais e toma cuidado com o Burnley, que é uma equipe frágil defensivamente. Infelizmente, eu gosto desse over 1,5. Para complementar a sua grade de trabalho nessa sexta-feira, temos Marseille e Strasbourg. O Marseille vem muito bem no campeonato francês, aqui na sexta colocação. Não é, obviamente, uma disputa pelo título, mas é um time que está ali na parte de cima. Como mandante, é uma das únicas equipes invictas em casa, junto com o Nice. Vale a pena ficar de olho nisso. E o Strasbourg, que está aqui na 9ª colocação, como visitante, só teve 2 vitórias. Não é uma equipe que toma tanto gol, mas eu olharia com carinho para esse jogo do Marseille, e ele é sim favorito por aqui. Além disso, temos um jogo de meio de tabela na Espanha. O Sevilla enfrenta o Alavés. Dentro de casa, o Sevilla só venceu 2 partidas e tem mais gols sofridos do que marcados. Então cuidado com esse favoritismo do Sevilla, tá? Como visitante, o time do Alavés não venceu nenhuma partida, marcou 5 gols apenas em 10 jogos e tomou 14. Nos últimos jogos que eles se enfrentaram, o Alavés venceu 1, o Sevilla 1, 2 empates e mais uma vitória do Sevilla. Quando o Sevilla recebeu o Alavés, tivemos apenas 1-0 no placar, mas da última vez que o Sevilla foi até a casa do Alavés, 4-3, tá? Os últimos jogos do Alavés, tomou gol do Real Sociedad, do Girona, não tomou do Terraça, provavelmente aqui Copa do Rei, não tomou do Mallorca e tomou 2 do Barcelona, inclusive complicou a vida do Barça, né? E os últimos jogos do Sevilla em casa, um desastre, né? Tomou gol de todo mundo, PSV, Villarreal, Getafe, Bilbao, é uma equipe bem mais frágil esse ano, né, do Sevilla. Era muito diferente a equipe do Sevilla no passado. Bom, eu tomaria cuidado com esse favoritismo, tá? Eu acho que pode ser um jogo de correção de preço, porque as duas equipes vão muito mal. Porém, o Alavés não venceu nenhuma fora, né? Então, pode ser também uma oportunidade, pelo menos pro ao vivo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela sua audiência. E a gente se vê no sábado. Prepara, porque sábado tem bastante jogo pra gente poder planejar por aqui. Um abraço, fica com Deus e até amanhã.